O ano era 2012. Enquanto alguns estavam se preparando para o fim do mundo, eu era só mais um que estava contando a data de lançamento pro drones, cyberterrorismo, Guerra Fria. Tudo isso no longínquo ano de 2025. Então, eu decidi dar uma olhada no que eles acertaram, no que eles passaram longe, questões culturais, econômicas, políticas, tecnológicas. Primeiro que eu vou pular as partes que se passam nos anos 80, mas sabem que a narrativa desse jogo é incrível. Realmente acho que o ápice dos Call of Duties, mas acho que vou deixar para me aprofundar nela no futuro. Tudo o que disse foi minha irmã. É espanhol para irmã imbecil. Por enquanto, eu quero só ver o que acontece em 2025. Entrelaçamento quântico. Este dispositivo tem mais poder de processamento do que toda a sua infraestrutura militar. Se o Menendez usasse um orme de Celerium para iniciar um ataque, nada poderia ser feito para impedir. A história começa com um grupo terrorista atacando o mercado de ações da China. Ela acha que o ataque foi feito pelos Estados Unidos e então responde cortando a exportação de minerais de terras raras. De terras raras. Todo mundo depende dessa merda. Quem controla elas? A China. Deus. Na vida real, nós estamos engatinhando na computação quântica, mas o perigo real ainda existe. Diferente do jogo, a ideia de proteger arquivos digitais a nível quântico é uma ideia bem mais desenvolvida hoje em dia. A criptografia pós-quântica, mas uma coisa interessante é isso aqui. Isso é tecnologia de fabricação 3D, componentes de armas, blindagens, essas coisas. Após as eleições de 2020 em Mianmar, a China patrocinou um golpe militar violento no país. Pessoas foram mortas, presas ou simplesmente desapareceram. Mas do próprio povo se levantou a Força de Defesa do Povo, lutando contra o exército chinês usando armas impressas em 3D, com destaque para a FGC-9 do Jay Stark. A junta não consegue controlar ou banir a produção de armas impressas em 3D justamente pela descentralização e acessibilidade da tecnologia. Isso até hoje é motivo de debate, já que é a consequência da globalização da guerrilha. A internet tem sido fundamental, permitindo que grupos em diferentes partes do mundo compartilhem táticas, estratégias e até design de equipamentos, como o caso das armas em 3D. Blueprints for 3D printed AR-15 semi-automatic rifles have been downloaded more than 2,500 times. Ghost guns and the technology needed to make them, a 3D printer and access to the internet. Ferramentas como o YouTube, Telegram, até mesmo fóruns especializados permitem a disseminação de conhecimento tático, vídeos de treinamento e até mesmo a coordenação internacional de ações. Grupos com ideologias similares podem oferecer treinamento, suporte, independente de fronteiras nacionais. A globalização das técnicas de guerrilha aumenta a capacidade de grupos menores de desafiar forças militares maiores, alterando as dinâmicas de poder em conflitos. Por exemplo, drones são um ponto de virada nos conflitos atuais. A utilização de drones adaptados para fins militares é uma prática que se espalhou entre grupos de resistência em vários conflitos. Nisso, o jogo acertou em cheio. Embora essa tecnologia já existisse de certa forma em 2012, nós estamos vendo a evolução de drones em tempo real na guerra da Ucrânia. De drones de bombardeio de alta altitude a drones carros improvisados e principalmente quadricópteros são muito bem retratados em quantidade no jogo, como está sendo em conflitos reais, que são extensivamente usados, além do maior medo de um soldado na linha de frente. Provavelmente uma das representações mais assustadoramente reais. Pequenos drones que podem circular e atacar alvos são a principal carta na manga, principalmente contra veículos tripulados. E a gente está falando na casa de 50 mil drones feitos por mês. Inclusive foi nessa guerra que começamos a ver como a guerra é lutada hoje em dia.
com coisas que você pode até mesmo comprar pela internet, criados apenas com tecnologia civil, pela necessidade e pelo desespero. No jogo nós temos o MQ-27 Dragonfire, que na vida real é só um drone com uma K-47 amarrada nele. Ainda está em fase de testes. Diversos desafios como a falta de precisão e a capacidade de munição ainda são bem desafiadores, já que um cartucho de munição cheio pesa quase 1 kg. Precisaria mais que isso para garantir um resultado eficiente, mas em compensação, no multiplayer você tem o Swarm, literalmente um enxame. Dezenas de drones kamikazes ficam rondando o mapa. A única diferença na vida real é que a bateria dura bem mais e às vezes eles são feitos só amarrando um explosivo com silver tape num drone. E a defesa é sempre o que é acessível, desde amarrar AK-47 até rádios de última geração. Mas nem de longe eles estão todos conectados numa rede que pode ser acessado remotamente e ativado de uma vez só, a partir do USS Obama. Um dos detalhes hoje em dia ainda é o Human in the Loop do sistema, mas acredito que avanços em IA possam mudar um pouco essa questão. Agora, em questão de veículos, nós temos um problema. VTOL não é exatamente uma tecnologia moderna. O V-22 Osprey existe desde os anos 80 e eu não acho que vão trocar as hélices por jatos, principalmente pelo fato de não conseguir pousar o jato em muitas superfícies. Jatos como o F-35B existiam já por volta de 2006, mas eles foram feitos para uma pista curta e aterrissagem vertical. Duvido que a gente vai ver um motor a jato num VTOL civil no futuro. Já o armamento é uma questão interessante. A ideia do HUD é algo que vemos hoje. Projetos com o HoloLens da Microsoft, os próprios capacetes do F-35 e até algumas miras com detector de inimigos já existem hoje em dia. Agora, falando em armas, uma coisa engraçada é que as forças inimigas usam bastante a Scorpion Evo e a MSMC indiana. A Scorpion Evo é uma das armas que supostamente você pode fazer uma impressora 3D hoje em dia. Além do jogo usar diversos protótipos de armas e tecnologias de programas que duraram pouco tempo na época, mas era a visão que a gente tinha do futuro antigamente. É inegável que, apesar dos milhares de drones que são usados todos os dias em conflitos, as táticas continuam sendo do século passado. A narrativa funciona porque, apesar de falar sobre o estado atual do mundo, com temas sombrios e tudo mais, ainda assim ele tem a consciência de nunca se levar muito a sério. Diversas liberdades narrativas foram tomadas, como o exército americano ser essa coisa centralizada e controlado. Ele acerta tanto em algumas áreas e erra tão feio em outras simplesmente pelo fato do jogo não querer necessariamente prever o futuro. Ele estava tentando ser um produto de entretenimento. É criativo, até bobo às vezes, mas definitivamente um dos melhores códigos já feitos. A melhor campanha, na minha opinião, e futuramente eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre a história do jogo. Mas por hoje é só isso. Obrigado por me ouvirem e até mais.